Você que tem me acompanhado nas reflexões diárias, a ênfase em um devocional diário, focado, comprometido, que seja uma caminhada rumo a um relacionamento muito mais profundo e comprometido com o Senhor. Nossa reflexão hoje está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Temos um texto que nos desafia a humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus, e é muito interessante, porque a Bíblia diz que há um coração contrito, rendido, o Senhor não despreza. E como a vida devocional está diretamente ligada à submissão, rendição, humilhação, no sentido de humilhar a si mesmo, de admitir nossa pequenez, e também a grandiosidade de um Deus que pode todas as coisas, o texto vai nos desafiar, nos submeter a nos humilhar debaixo da potente mão do Todo-Poderoso, porque Deus resiste aos soberbos. Nós sabemos, como diz o versículo anterior de 1 Pedro, capítulo 5, ele vai dizer: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho não faz parte da caminhada com Deus, pois afasta a verdade do servir e da entrega. O orgulho dá um falso poder a quem não tem poder, enche os olhos de cortinas e nos impede de ver a obra verdadeira. O orgulho continua a ver o outro no caos, interrompe a ponte da sabedoria, mas dá graça aos humildes, como o texto vai nos dizer. A humildade faz entender e perceber que pertencemos a um Pai de amor, que somos cercados por misericórdia e graça, e ensina a amar sem esperar recompensas. A humildade nos mostra que somos amados por Deus e fomos criados para estarmos com Ele. A humildade é própria de quem tem plena consciência do seu valor e, portanto, não precisa comparar-se a ninguém. A pessoa verdadeiramente humilde, que aprendeu com aquele que é manso e humilde de coração, como o próprio Jesus se define em Mateus 11:29. Não se preocupa com saber se é melhor ou pior do que os outros. Livre de orgulhos inúteis, ela pode assim colocar-se sob a poderosa mão de Deus, entregando a Ele todas as preocupações, certo de que Ele cuidará dela. Ter constantemente esse versículo em nossas mentes pode ser um fator de profunda paz. Ambos, orgulho e humildade, são reações possíveis perante nossas preocupações e ansiedades, mas a humildade nos levará a entregá-las a Deus, que cuida e continuará cuidando de nós a cada dia, a cada instante. Quando Abraham Lincoln se tornou presidente dos Estados Unidos, ele foi encarregado de liderar uma nação dividida. Ele é considerado um líder sábio e de caráter moral, mas outro elemento distinguiu ainda mais. Abraham Lincoln entendeu que ele era inadequado para presidir uma grande nação. A resposta dele a essa inadequação foi, muitas vezes, abre aspas, muitas vezes, caí de joelhos pela convicção esmagadora de que eu não tinha para onde ir. Minha própria sabedoria e a dos que me cercavam parecia insuficiente para aquele dia, fecha aspas. Quando lidamos com os desafios da vida e as severas limitações de nossa própria sabedoria, conhecimento ou força, descobrimos como
o grande Abraão Lincoln, que somos totalmente dependentes de Jesus, o qual não tem limitações. Pedro nos lembrou dessa dependência quando escreveu em 1 Pedro 5,7: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. O amor de Deus por seus filhos e o seu poder absoluto torna o Senhor a pessoa perfeita para se aproximar de nossas fragilidades. Essa é a essência da oração. Vamos a Jesus, reconhecendo que somos inadequados e que Ele é eternamente suficiente. Abraham Lincoln disse que sentia que, abre aspas, não tinha para onde ir, fecha aspas, mas quando começamos a compreender o grande cuidado de Deus por nós, esse reconhecimento é maravilhoso. Podemos ir até Ele e receber dele cuidado, alívio, sossego e respostas certas para as nossas indagações, para as nossas preocupações, para a nossa aflição, e certamente o Senhor cuidará e trará respostas como realmente precisamos diariamente. Essa é a nossa reflexão hoje. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Que hoje seja o tempo oportuno, o tempo certo para Deus agir e trazer todas as respostas que precisamos para um dia alegre, festivo, celebrativo, debaixo da potente mão de Deus, mas também celebrando com Ele todas as vitórias. Um grande dia, uma ótima reflexão, que Deus nos abençoe. Amém.